que há uma unção liberada para cá. Mas sente no seu lugar por um instante. Nós vamos ainda orar. Mas no livro de Isaías, no capítulo 4, ou melhor, no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 4, diz assim: visto que você é precioso e honrado à minha vista, é porque eu amo e darei homens em seu lugar, e darei nações em troca da sua vida. E darei nações em troca da sua vida. Visto que eu amo você, visto que eu o amo, eu farei qualquer coisa. Eu farei qualquer coisa. Talvez algum dia você já se perguntou o que o amor de Deus pode fazer por você. O que o amor de Deus é capaz de fazer pela vida de alguém. O texto que nós acabamos de ler está dizendo: visto que eu o amo, visto que você é honrado, eu daria qualquer coisa. O que o amor de Deus pode fazer por nós? Eu queria te mostrar rapidamente algumas coisas. Em primeiro lugar, o amor de Deus, quando ele é dispensado em nossa direção, ele tem uma intenção de nos atrair para um nível de relacionamento mais profundo. O amor de Deus, quando ele é dispensado em nossa direção, há uma intenção de Deus em nos atrair para um outro nível de relacionamento. Jesus disse para os discípulos: eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu vos chamo de quê? Diga, de amigo. Por quê? Jesus estava fazendo um convite para eles. Eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, e eu quero revelar a vocês o meu desejo. O meu desejo é que vocês se tornem meus amigos. Amizade é um outro nível de relacionamento. Jesus estava falando sobre isso. Sabe, na Bíblia nós encontramos muitos exemplos disso, práticos. Eu vou citar um para você. Moisés, em Êxodo capítulo 33, versículo 22, Deus disse para Moisés o seguinte: eu irei realizar as minhas promessas. Olha só, primeira coisa, Deus diz para Moisés assim. Imagina Deus dizendo para você: eu vou cumprir as minhas promessas sobre a sua vida. Deus estava dizendo isso para Moisés: eu vou cumprir as minhas promessas sobre você. E ele disse mais, e sobre os seus antepassados vou enviar um anjo para escoltar vocês, mas eu não irei com vocês. Vamos falar a verdade aqui. Quantos de nós ficaríamos satisfeitos com essa menção de Deus em nossa direção? Cara, pensa só. Deus fala para você: eu vou cumprir as minhas promessas sobre você, e eu vou mandar anjos para se certificar de que você está protegido e de que você vai viver tudo isso. Pronto. Quem é que não quer um anjo andando com você? Seria demais já. Seria uma oração respondida. Um anjo vai me escoltar e ele vai me acompanhar para se certificar de que tudo que Deus está dizendo vai se cumprir. Quantos ficariam felizes aqui de ter um anjo te protegendo, te acompanhando e se certificando de que todas as promessas iriam se cumprir? Cara, eu ficaria. Mas é por isso que Deus quer nos levar para um outro nível. Porque Moisés não ficou satisfeito. Moisés responde para Deus o seguinte: eu não irei. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Moisés interage com Deus. Ele interage com Deus. E pasme, Deus não vê problema nisso. É como se Deus estivesse esperando que Moisés fosse responder. É como se houvesse uma expectativa no coração de Deus. É como se, e a Bíblia define e nos dá respaldo para dizer isso, que muitas palavras proféticas não são definitivas. Muitas palavras que são estabelecidas, muitas vezes elas estão esperando a nossa resposta. O que você vai dizer? Moisés disse: eu não vou. Sabe o que ele estava dizendo? Em outras palavras, ele estava dizendo: o Senhor é muito mais importante para mim do que a minha visão, do que a visão da minha vida. O Senhor é muito mais importante para mim do que a definição que eu já tenho da minha vida.
Moisés estava dizendo isso para Deus: não importa quem o Senhor quer mandar comigo, não importa quantos benefícios estão na lista aí que o Senhor está dizendo, eu já tenho uma coisa definida: eu só vou se for com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para a pessoa que está do seu lado, olha para ela, diga: isso é um outro nível de relacionamento. Talvez naturalmente a gente se conformasse. Para que Moisés está exigindo isso de Deus se Deus já mandou um anjo? Mas ele não se conformou. A amizade e o relacionamento que ele tinha com Deus lhe dava acesso para dizer: eu não vou, eu não irei, só se o Senhor for. Muitas vezes Deus está provando o nosso coração, muito mais do que determinando o nosso destino. Muitas vezes nós estamos diante de testes para o nosso coração, muito mais do que definições. E às vezes a gente pensa que algo está sendo definido, mas Deus está esperando uma resposta nossa. E nós temos que estar atentos para isso. Deus deseja interagir conosco. Essa figura que pintamos de Deus assim distante, que não se preocupa com a nossa realidade, ela não tem nada a ver com quem Ele é. Deus é bom, e não há nada nele que não seja bom. E Ele quer ter um relacionamento de amizade com você. Amigos se preocupam, andam juntos. Imagina você, quantos aqui tem um amigo que você considera assim, pelo menos um ou dois ou três? Você tem amigos. Você já imaginou uma relação de amizade? Eu tenho muitos amigos, mas imagina uma relação que você tem com um amigo. Aí você diz assim: vamos sair para o lugar tal. Ele diz: não, eu quero ir para o shopping. Aí você: tá bom, eu vou para o shopping com você. Aí vamos ver que no outro dia você quer sair, e ele também, e você diz assim: eu tenho uma ideia, vamos para a praça. E ele diz assim: não quero ir para a praça, eu quero ir para o cinema. Aí você: tudo bem, você cede de novo. Aí mas no outro dia você diz: vamos para outro lugar. Aí ele diz: não, vamos para esse lugar. E você tem esse amigo, e toda vez é ele que define para onde vocês vão. Vai chegar uma hora que não vai ter graça mais, não vai ser tão legal essa amizade que não interage. Quem é casado aqui sabe que como é mais ou menos que isso funciona, né? Quem é casado aqui sabe que quando você quer sair, você diz assim: e aí, amor, pra onde a gente vai? Ela fala: não sei. Aí você diz assim: então bora comer uma pizza. Ela diz: eu não gosto de pizza. Aí você fala: então vamos lá na churrascaria. Não suporto aquele cheiro de carne. Então escolhe. Não, eu não sei pra onde a gente vai. Como assim, gente? Você não sabe, mas quando eu escolho você não quer ir. É mais ou menos isso, né, gente? Mas fica chato demais uma amizade que não interage. E Deus não quer ter esse tipo de relacionamento com você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer interagir com você. Pastor, quem sou eu para questionar Deus? Isso é religiosidade, gente. Se meus amigos chegarem na minha casa, se for amigo meu, ele vai entrar, vai abrir a geladeira, às vezes até sem pedir, se for muito amigo. Mas se não for, o que você pensa? Você deixa lá 6 bananas, de repente chega alguém e você só tem 3. Você diz assim: roubaram as bananas daqui. É ladrão. Porque se é seu amigo e as bananas sumiram, você diz: comeram 3 bananas. Deve ter sido meu amigo Marcelo. Ele é meu amigo, ele sabe que ele gosta de banana. Lá em casa tem uns discípulos macacos que me visitam. E eles adoram bananas, é uma coisa impressionante. Eu até falei assim para eles: não tem problema, é só você, quando vier para cá, passa na feira, traz já as bananas. É impressionante como eles gostam, porque eles não comem uma, são várias. Parece que eles estão numa dieta de bananas. Mas gente, quando é seu amigo, você não vê problema, porque amigos interagem. É o amor de Deus por nós, Ele faz isso. É uma das coisas que Ele faz por nós. Ele nos atrai para um outro nível de relacionamento. Quando você se permite ser amado por Deus, você sai de um nível de relacionamento para um outro nível. Diga para a pessoa que está do seu lado: Ele não te chama de servo, mas sim de amigo. Uma outra coisa que o amor de Deus faz por nós é que Ele libera sobre nós a nossa verdadeira identidade. E sobre isso acontece uma coisa bem interessante na Bíblia. Lembra de Jacó? Quem lembra de Jacó aqui? Vou te contar um pouquinho, depois você pode ler mais em casa sobre ele. Mas Jacó vive um momento interessante da vida dele. Ele fica num vale chamado Vale de Jaboque. Ele fica sozinho. O nome do vale já quer dizer isso, isolado. Então ele fica só.
E naquele momento ali, ele vai travar uma guerra. Ele está num momento de crise, com o sogro, com as esposas, estão brigando, um monte de coisa acontecendo. Parece mais ou menos com a vida de algumas pessoas, né? A sogra brigando, as esposas brigando, os filhos gritando, e Jacó de repente fica só. E aí aparece um anjo, e ele briga com o anjo a noite toda. Gente, o anjo veio para abençoar ele, e ele briga com o anjo. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, tem gente brigando com o anjo que veio para abençoar. Pelo amor de Deus, gente, identifica o anjo. Olha só, presta atenção aqui, 1, 2, 3 e... Aí sabe o que acontece? O anjo chega no final da briga e diz assim para ele: Jacó, como é o seu nome? Ele fala assim, como é o seu nome? Aí ele fala Jacó. A vida toda sendo chamado de trapaceiro, porque é isso que queria dizer Jacó. A identidade dele era revelada a cada momento que alguém chamava ele Jacó. E ele lembrava que ele era trapaceiro, enganador, tudo que ele cresceu sendo. Mas aí de repente o anjo faz uma pergunta para ele: como é o seu nome? Gente, Jacó segura o anjo e diz: você não vai enquanto você não me abençoar. E pasme, sabe qual é o motivo que faz Jacó prender o anjo? É o seguinte: o anjo diz para ele assim: você não se chama mais Jacó a partir de hoje, porque o seu nome será Israel, príncipe de Deus. O anjo toca na identidade de Jacó. O anjo revela para ele que Deus o chamava de outra maneira. E ele não sabia como Deus o enxergava, ele só sabia como ele mesmo se enxergava e as pessoas. E naquele dia o anjo traz uma boa notícia para ele: deixa eu te falar, a vida toda Deus te enxergava de outra maneira, mas você não se via assim, e isso atrapalhava a sua vida, porque você escolhia sempre se ver como você quer. Mas eu vim te trazer uma notícia: Deus te vê de outra maneira. Você se vê como enganador, eu te vejo como príncipe. E Jacó solta o anjo. Se você tem a oportunidade de agarrar um anjo e você tem que fazer um pedido para ele, diz: tá bom, pede o que você quer antes de me soltar. Ah, gente, você ia pensar o quê? Talvez alguns pedissem uma casa nova. O anjo está aqui na sua frente dizendo: o que você quer, me pede uma coisa e eu te solto. Ah, me dá um carro, não aguento mais andar a pé. Ah, me dá assim um dinheiro para minha conta, para eu viver pelo menos até a minha velhice chegar. Talvez a gente tinha um monte de coisa para pedir. Acredite se quiser. Sabe o que era mais importante para Jacó? Ter a sua verdadeira identidade revelada. Sabe por quê? Porque quando você sabe quem você é aos olhos de Deus, tudo muda. Tudo muda. Você fala para a pessoa que está do seu lado: quando você descobre o que Deus pensa a seu respeito, tudo muda para você. Diga para ele, diga: talvez você cresceu ouvindo e pensando que você é tal coisa, mas você não tem nada a ver com isso. Diga: Deus sonhou com você desde quando você estava no ventre da sua mãe. Diga para ele: ele te deu um nome, e o nome que ele te deu define quem você é. Diga: o mundo não define quem você é. O que a sua família viveu não define o que você é. Mas o que Deus diz a seu respeito define quem você é. É a identidade dele sobre nós. Você é príncipe, Deus disse para Jacó. Você é príncipe. É a identidade dele sobre nós. Quando nós aceitamos o seu amor, o amor dele por nós. Terceira coisa: por causa do seu grande amor, nós fomos transformados de uma vez por todas. De uma vez por todas. Acabou esse negócio, gente. Deixa eu te falar uma coisa: éramos inclinados para pecar quando recebemos Cristo. Mas quando recebemos Cristo, antes de receber a Cristo, mas quando recebemos a Cristo, nós nos tornamos santos. Paulo deixou isso claro quando se referiu aos fiéis em suas cartas. Ele disse aos santos que estão em Corinto, ele não chamava mais de pecador aqueles que tinham sido justificados. A palavra pecado significa que somos propensos a pecar. Se cremos, assim pecamos pela fé. E não existe mais isso. Uma vez que você foi alcançado pelo amor de Deus, você se rendeu a Ele,
você foi transformado de uma vez por todas. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. Você pertence a Ele. Se você se entregou a Ele, você agora, de uma vez por todas, pertence a Ele. Toda a nossa natureza foi trocada. O poder da cruz, na sua entrega de amor, não só nos garante o perdão, mas garante uma mudança de natureza. Você pode crer de uma maneira, porque você pensa assim, mas a Bíblia garante que uma vez que conhecemos Jesus, somos não mais pecadores, somos santos. Diga para a pessoa que está do seu lado: sua natureza foi trocada, porque Ele amou você. Fique em pé no seu lugar, por favor. O que o amor de Deus pode fazer por uma pessoa? Quando você resolve se entregar. Quando você resolve se entregar. Pastor, eu tenho muitos medos. E quando você se resolve se entregar ao amor de Deus, porque não é você, não é o quanto você o ama, mas é o quanto Ele nos amou. É isso que define tudo. Quando Jesus se batizou, os céus se abriram e uma voz disse assim: esse é o meu filho, a quem eu muito amo. Tudo começou dali para Jesus, porque ter revelação do amor dele por nós é o nosso ponto de partida. Você não pode fazer nada e nem ir para lugar nenhum sem antes saber e ter a convicção de que Ele nos ama muito. Ele ama muito você. O amor de Deus pode fazer isso por nós. Ele pode revelar a nossa verdadeira identidade. Ele pode revelar que uma vez que o conhecemos, tudo mudou para nós. Fomos transformados. E quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, Ele nos tira de um nível de relacionamento e nos leva para outro. É assim que Ele nos ama.